Fala meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui bem rapidamente sobre os problemas mais comuns e os pontos mais críticos aí dentro das montadoras Audi, BMW e Mercedes. E vamos ver também o ponto mais forte de cada uma dessas montadoras, ok? Esse vídeo aqui, pessoal, tem um conteúdo extra, mesmo porque na semana passada eu tive um problema aí no meu celular e eu fiquei mais de uma semana aí sem o meu aparelho e acabei não conseguindo trazer para vocês aí o conteúdo que eu queria. Inclusive eu estou exatamente no meio da edição do vídeo sobre a BMW X3. Esse é o próximo carro que eu vou trazer para vocês em detalhes aqui no canal. Bom, pessoal, como eu não quero me estender demais, eu vou falar aqui bem rapidamente das montadoras em 4 pontos principais, ok? Primeiro, motor. Segundo, câmbio. Terceiro, suspensão. E em quarto, a parte elétrica. Então a gente vai analisar aqui esses 4 itens, né? Claro que de uma maneira superficial e não detalhada. Mesmo porque quando a gente fala de motor, você tem ali a parte de bloco, cabeçote, sistema de injeção, sistema de arrefecimento, né? Então, se fosse para falar de motor aqui em detalhes, esse vídeo ia ficar muito longo. E além disso, no carro também você tem a parte de freio, pneu, dentre outras coisas, né, pessoal? Então, eu não tenho como detalhar tudo isso. Eu, na verdade, separei esses 4 pontos que para mim são os pontos principais e a gente vai comparar aqui as montadoras, né, falando sobre cada um desses itens, ok? Uma coisa que é muito importante eu dizer para vocês, pessoal, tá? É que eu vou classificar aqui qual que é o melhor, mais confiável e o menos confiável. Eu vou falar aqui para vocês em termos de maioria, tá? O que eu tenho visto na prática, mas isso, é claro, não se aplica em 100% dos casos, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar aí com o primeiro item, né? No caso aí, o motor. E quando a gente fala de motor, para mim, a montadora que traz os motores mais confiáveis, né? Em primeiro lugar aí é a Mercedes, ok? Então os motores que a Mercedes constrói são motores muito bons, muito bem construídos, muito confiáveis. Raramente você vê algum proprietário de Mercedes aí com um carro parado na oficina com algum problema no motor. São motores que realmente não te deixam na mão. Normalmente carros ali que já tem 10, 12 anos de uso, você tem que trocar ali uma junta, alguns componentes ali que são de borracha, então com o tempo isso resseca mesmo, né? E pode acontecer um vazamentinho ou outro. Mas tirando isso, é muito raro você encontrar algum problema crônico no motor de uma Mercedes. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, Marcos, mas e aquele problema crônico das polias do motor M271? E eu sei, pessoal, tá, desse problema crônico aí das polias, mas mesmo com esse problema das polias, o motor da Mercedes não te deixa na mão. Normalmente, quando uma Mercedes começa a fazer ali o barulho de polia, você tem 1 ano, 2 anos aí para poder resolver. Mesmo com o barulho, você consegue usar o carro normalmente, tá? Ele faz aquele barulho, né, na primeira partida do dia e você pode ir rodando normalmente com o carro assim, até o momento em que o carro vai acender a luz da injeção. Aí realmente, quando acende a luz da injeção, é a hora de você encostar a sua Mercedes para poder fazer a troca das polias. Mas mesmo o carro fazendo ali o barulho de polia, é um motor que não te deixa na mão, tá? Que você pode usar, viajar tranquilamente, confiar, porque realmente é um motor muito bem construído. Então, quando o assunto é motor, a Mercedes vem para mim aí em primeiro lugar como montadora confiável. Bom, em segundo lugar para mim, tá, pessoal, de motores confiáveis aí, eu coloquei a Audi, tá, em segundo lugar. Eu, na verdade, fiquei bem dividido, porque a BMW também tem excelentes motores, muito confiáveis, mas eu vou deixar a Audi em segundo lugar, e quando eu for falar para vocês da BMW, vocês vão entender o porquê. Mas falando no geral, aí a Audi tem bons motores, tá? São motores bem construídos. Você encontra muitos donos desses carros, né, que fazem remap, estágio 1, estágio 2, e o motor EA888, ele é um bom motor que aguenta bastante porrada, vamos dizer assim. São também motores confiáveis, né? E o que eu acho muito bacana da Audi é que raramente você encontra algum vazamento ali no motor, né? Os problemas mais comuns, tá? Falando de motores aí quando o assunto é Audi, você tem ali a bomba d'água, né? Então, pelo menos uma vez na vida aí um motor da Audi vai ter que trocar a bomba d'água. E bobinas também, tá, pessoal? São problemas comuns e frequentes aí nos motores da Audi. Mas tirando esses 2 itens, né, bobinas e bomba d'água, no geral os motores da Audi eles são bons, ok? E em terceiro lugar aí falando de motor, né, pra mim eu colocaria aí a BMW. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, nossa, Marcos, então os motores da BMW eles não são confiáveis, e não é isso, pessoal, tá? Eu queria explicar pra vocês direito, pra vocês não fazerem confusão. Os motores da BMW, pessoal, são excelentes e muito confiáveis também. Só que por que eu deixei a BMW em terceiro lugar? Porque os motores da BMW eles são totalmente dependentes aí de um bom combustível, ok? Então os motores da BMW eles são confiáveis desde que você faça a sua parte muito bem feita. Se você é aquele dono que roda num combustível mais barato, quer economizar na hora de abastecer, não faz a manutenção em dia, te acende lá uma luz no painel e você ignora, fala depois eu faço, você vai ter problema com o motor da sua BMW, entende? Os motores da BMW, pessoal, eles não dão problema, desde que você faça muito bem a sua parte. Agora, se você abastecer com combustível ruim e não fizer a manutenção como tem que ser feita, né, respeitando ali as datas e quilometragens, são motores que vão viver dando problema, dando dor de cabeça. Então não é muito difícil você ver um dono de BMW reclamando que teve que trocar ali uma bomba de alta, um bico injetor. Eu, falando pra vocês assim, na minha opinião, eu acho que os motores da BMW são
são até mais confiáveis que os da Audi, mas para donos que pensam como eu, que cuida do carro direitinho. Os meus carros eu só ando na Podium, então os motores da BMW para mim são excelentes. Agora, se é aquele dono que roda na gasolina comum, deixa a manutenção para depois, não respeita ali rigorosamente como tem que fazer, ele vai viver tendo problemas aí na parte de motor quando o assunto é BMW. E um ponto muito negativo aí dos motores da BMW, pessoal, tá? São os pontos de vazamentos. Então, das três montadoras aí, Audi, BMW e Mercedes, a BMW é que você mais encontra ali pontos de vazamento no motor. E quem é dono de BMW sabe muito bem do que eu tô falando, né? Sempre que você vai ver uma BMW ou outra, os pontos mais críticos ali, principais para você olhar, estão relacionados a pontos de vazamentos do motor, ok? Raramente você não encontra a BMW ali que esteja com algum vazamentinho, né? Não só a parte de motor, mas a parte de arrefecimento também. Então a BMW, né, das três aí, é a que você mais encontra pontos de vazamentos na hora que você vai fazer a inspeção num carro. Ah, Marcos, então o motor é ruim, o motor não é confiável? Não, pessoal, não estou dizendo isso. Mas é comum mesmo você encontrar pontos de vazamento aí nos motores da BMW. E isso é uma realidade, né? Eu não posso me furtar aqui a dizer para vocês a verdade, mas isso não desabona, tá? A reputação do carro, e o carro não deixa de ser bom por causa disso. Bom, pessoal, vamos agora para o segundo item, né? Falando de câmbio aí. E quando a gente fala de câmbio, a montadora que tem os câmbios mais confiáveis em primeiro lugar para mim é a Mercedes novamente. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não me lembro a última vez que eu vi uma Mercedes com algum defeito, algum problema no câmbio. São câmbios excelentes, até os câmbios de dupla embreagem ali que equipa, por exemplo, o A200, eles são ótimos câmbios, não dão problemas. Então, quando o assunto é câmbio, para mim a Mercedes também vem em primeiro lugar. Quando você tem algum problema, tá, no câmbio da Mercedes, é de natureza elétrica e não de natureza mecânica. Eu já vi, tá, um caso ou outro, um relato ou outro de uma pessoa dizer que teve problema ali no câmbio, mas se você for pesquisar a fundo, você vê que esse problema é de natureza elétrica e não de natureza mecânica. Em segundo lugar, pessoal, tá, falando de câmbios aí, eu coloco aí a BMW. A BMW para mim também tem ótimos câmbios, são câmbios excelentes, muito confiáveis. De uns anos para cá a BMW começou a utilizar ali os câmbios da ZF. Esses câmbios eles são ótimos, maravilhosos, e eu também não me lembro a última vez que eu ouvi alguém falando de algum problema no câmbio quando o assunto é BMW. Na verdade, para mim, pessoal, tá, a BMW e a Mercedes elas estão muito ali, são câmbios ótimos aí que não dão problemas. E para mim, né, em terceiro lugar aí o câmbio menos confiável, né, são os câmbios aí da Audi. Quando a gente fala de Audi, você ouve falar de problemas ali frequentes no câmbio, né, principalmente ali os DSG de dupla embreagem, são carros que vivem na oficina, né, com problemas de câmbio, ok? Então, das três montadoras, a que tem um câmbio menos confiável são os câmbios da Audi. Tanto que o ponto mais crítico aí, tá, para você olhar num Audi é justamente o câmbio. Tem que ficar muito atento com a questão ali de troca de óleo de câmbio, tá, troca de filtro. Lembrando, pessoal, tá, que eu tô falando aqui para vocês de maneira geral, ok? Superficial. É claro que isso não se aplica em 100% dos carros da Audi, mas sempre que eu vou inspecionar um Audi, né, o ponto principal ali onde eu mais me atento é no câmbio. Bom, o terceiro item, né, que eu quero falar aqui para vocês é sobre suspensão. Aqui é mais fácil, tá, de falar. A montadora aí que tem a suspensão mais confiável é a BMW, na minha opinião. A suspensão de um BMW é praticamente indestrutível, né? Então toda a parte ali de amortecedor e conjunto de suspensão, a BMW para mim tá de parabéns. Raramente você encontra a BMW ali com problemas na suspensão, então a suspensão desse carro é praticamente indestrutível. Elas são projetadas ali para andar com pneu flat, né, que é um pneu mais duro. Então é muito raro, tá, você encontrar ali algum dono de BMW que tenha que parar o carro por conta de problemas na suspensão, tá? Isso é um problema que eu praticamente não vejo. Claro que pode acontecer ali, né, dependendo do tempo de uso, o ano do carro, a quilometragem, tudo isso influencia, mas é muito difícil eu encontrar alguma BMW com problema na suspensão. Das três aí, a que tem a melhor suspensão, na minha opinião, é a BMW. Em segundo lugar, pessoal, tá falando aí de suspensão, eu coloco a Audi. Então são suspensões ali muito duráveis, né, muito bem construídas, que não dão problemas, principalmente se você for para a linha SUV da Audi ali. Então se você pegar um Q5, um Q7, um Q3, tá, são carros que normalmente não dão problemas em suspensão, então a suspensão é muito bem construída. Um ponto que a gente encontra assim de probleminhas, tá, em suspensão, quando o assunto é Audi, a gente encontra ali os batentes, né, às vezes os batentes ali eles dão um problema e você tem que trocar ali um batente ou outro, mas isso também depende ali de tempo de uso, quilometragem, ok? E vira e mexe acontece de um bracinho ou outro dar problema e você precisar trocar, e não é muito barato. Mas em geral, tá, os carros da Audi aí tem uma boa suspensão que não dá problema. E em terceiro lugar aí de suspensão confiável, tá, eu coloco a Mercedes. A Mercedes também tem uma boa suspensão, tá, é confiável também, só que já é uma suspensão que já quebra com mais frequência. A Mercedes ela tem muita qualidade ali em motor e câmbio, mas no assunto suspensão não tem tanta qualidade assim. Principalmente se você for para classe A da Mercedes, né, se você pegar ali uma A200, uma CLA 200, tá, esses carros eles dão muito problema ali na suspensão. A parte de bieleta quebra fácil, não é barato de mexer, então a Mercedes eu acho que ela podia ser um pouquinho melhor ali no assunto suspensão.
tá? Eu deixo ela em último lugar por conta disso. Inclusive, esses dias foi engraçado, pessoal. Aconteceu uma experiência bem interessante. Um cantor muito famoso, tá? Não vou dizer o nome dele aqui. No Instagram dele tem 1,5 milhão de seguidores. Ele é bem famosão. E ele mandou mensagem pra mim lá no meu Instagram. Falou: Marcos, eu tô assistindo os seus vídeos aqui e eu tenho uma CLA. E ele começou a falar pra mim que tinha uma CLA 200 que ele tava pensando em vender pra futuramente trocar por uma BMW. E no meio dessa conversa com ele, eu falei pra ele: ah, você tem uma CLA? Ih, cara, esses carros eles dão muito problema de suspensão, né? E comecei a falar pra ele. E ele falou: cara, a minha CLA tá com a suspensão toda quebrada, vou ter que mandar arrumar. E foi engraçado, né? Eu comecei a mencionar os problemas que dão no carro e ele falou: cara, isso tudo é verdade, que a minha tá exatamente assim, né? Quando o assunto é Mercedes, né? Principalmente essa da classe A, tem que ficar muito atento ali no assunto suspensão. E por último, né, pessoal, falando pra vocês aí sobre a parte elétrica, em primeiro lugar pra mim também vem a BMW novamente. Então é muito difícil também você ver uma BMW ali com problemas na parte elétrica, tá? Tem uma parte elétrica ali muito confiável. Normalmente você tem ali uma BMW, você passa 5, 10 anos com o carro sem sequer queimar uma lâmpada. Então a parte elétrica é bem confiável, é bem bacana. E a BMW pra mim vem em primeiro lugar. Em segundo lugar para mim vem a Audi, ok? Então a Audi também, tá? Tem uma boa parte elétrica ali nos seus carros, tá? Difícil também você ter algum problema de natureza elétrica nos Audis. Eu já disse aqui para vocês que no assunto tecnologia a Audi é imbatível, né? É uma montadora muito inovadora, muito à frente do seu tempo, que tá sempre trazendo ali coisas novas, mas mesmo com toda essa tecnologia embarcada aí nos carros, muito raro você ter algum problema na parte elétrica ali quando o assunto é Audi. E em terceiro lugar para mim vem a Mercedes novamente, pessoal, tá? Então os carros da Mercedes eles já têm um probleminha ou outro também, tá? Na parte de elétrica, então vira e mexe ali, queima uma lâmpada, uma coisinha ou outra para você trocar, tá? Quem tem Mercedes sabe, isso é comum tá acontecendo nas Mercedes. E como eu falei para vocês, né? Às vezes acontece ali um defeito no módulozinho do câmbio, alguma coisa ou outra, que às vezes faz o carro ali ter algum problema, mas não de natureza mecânica, porque a parte mecânica da Mercedes é imbatível, mas a parte elétrica ela não é tão boa assim também, tá? Na minha opinião. A Mercedes é uma montadora que a parte elétrica dela dá mais problema do que as concorrentes. Lembrando, pessoal, tá? Que eu não tô dizendo aqui que a parte elétrica da Mercedes não presta, eu não tô dizendo isso. Eu só tô comparando aqui, dizendo para vocês que entre BMW, Audi e Mercedes, né? A Mercedes é que tem a elétrica um pouquinho mais problemática. Mas isso não desabona a reputação do carro. Não tô dizendo aqui que o carro é ruim, nada disso. Eu só tô dizendo para vocês aí no geral, né? E o que eu tenho visto na prática. Então é isso, meus amigos, tá? Eu quis trazer para vocês aí esse conteúdo para poder falar um pouquinho mais para vocês o que eu tenho visto e o que eu passo no meu dia a dia. É claro que uma montadora vai ter um ponto mais positivo, outro um ponto mais negativo, mas a ideia desse vídeo aqui é passar para vocês ali no geral, né? Os pontos ali para você se atentar, como por exemplo, na hora de verificar um Audi, você tem que dar uma atenção maior ali para o câmbio. Quando você vai ver uma BMW, você tem que dar uma atenção maior para o motor. Quando você vai ver uma Mercedes, você tem que se atentar muito em suspensão, em parte eletrônica. Então, eu quis trazer para vocês aí no geral, né, o que eu tenho visto no meu dia a dia na prática, ok? No meu próximo vídeo eu vou trazer para vocês aí a BMW X3 em detalhes, então fica ligado e não perde o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E não esquece de deixar a curtida, porque a curtida ajuda muito o crescimento do canal e me ajuda a continuar trazendo conteúdos assim para vocês. Meu nome é Marcos, esse é o canal Mundo Premium. Até a próxima!